O debug é um depurador interessante para quem está aprendendo Assembly. Ele permite que possamos praticar todas as instruções Assembly, assim como investigar memória, fazer debug, trace de programa. Existe o debug.exe, que ele veio até o Windows XP. No Windows Vista e Windows 7 não tem mais, mas pode ser copiado do XP e rodar nos Windows superiores que ele vai executar certinho. O Debug 32 não vem no Windows, mas podemos copiar da internet, basta procurar no Google que ele é facilmente encontrado. Vamos rodar o debug e ver aqui o que ele tem. Temos aqui então as suas instruções, né? E eu vou aqui mostrar as principais. A de Assembly, para montar um programa Assembly através do A, a gente pode construir um programa. O C é pouco usado, o D é para mostrar um valor da memória em hexa, o E é para inserir um valor na memória em hexa, o F é para preencher um espaço de memória, né? O G ele executa o programa no endereço que eu indicar, o I é para colocar um valor em uma porta, é pouco usado. Vamos aqui o P para fazer um trace sem entrar na rotina. Se eu tiver uma instrução call e colocar um P, ele não vai entrar dentro da rotina que a call chama, ele vai lá, executa e volta. O Q sai do debug, o R exibe os registradores, o T também faz trace igual o P, mas o T ele entra nas rotinas. Se eu tiver numa instrução call e colocar o T para fazer um trace, ele não vai executar o call, ele vai entrar dentro da rotina que o call chama, né? Ele exibe um endereço de memória em formato assembly, enquanto o D exibe o endereço de memória em formato hexa. O W grava um programa realmente, e eu faço um programa. Então vamos praticar um por um, né? Vamos começar pelo A. Então, se eu colocar a senha, eu posso colocar aí uma instrução assembly, no caso move a x,20 ou cmp a x,20 também. Então, eu posso também colocar no endereço 200 a 200 move bx,20. Então, ele é bem flexível, né? Vamos então aí a mais uma instrução, ao D. Vamos então mostrar o endereço 100, o que tem ali no formato hexa. Então é D espaço 100. Aí está. Aquela instrução que eu coloquei no endereço 100 anteriormente, que era move H20, aqui está ela. B820. Lógico que aqui ele colocou em formato hexa, né? Então vamos ao próximo. E digamos que eu queira alterar o valor do endereço 130. Então eu coloco E 130. Aqui eu vou notar que ele mostrou 14. Eu quero mudar para 50. Então eu coloco 50, Enter. Vamos então dar um D para mostrar o conteúdo de memória 100 para ver se realmente eu alterei o valor do endereço 130. Aqui está 50. Anteriormente era 14 e agora é 50. Então essa é a função do E. Ele exibe o endereço de memória e permite que altere. Mas eu posso alterar tudo seguidamente, sequencialmente também. Se eu der 130, colocar outro valor, exibe o valor até o A que é 50, coloco 70. Se eu der Enter, ele sai. Se eu der barra de espaço, ele vai me dar o próximo valor do próximo endereço de memória, que é o 3, está vendo? Aqui está o 3, ele pede que eu insira um novo valor, 10. Eu dou barra de espaço, ele vai me mostrar o 2Z. Está vendo aqui 2Z? Ele diz o que tem no próximo endereço e pede um novo valor. Vou colocar 30. Então, vou colocar Enter para parar de ficar trocando valores. Então, essa é a função do E, né? Vamos pegar aqui mais F é um range de memória. Para quem trabalha fazendo exploit, deve usar muito isso, porque ele
ele pode preencher não só como um endereço hexa, mas também como um comando, como um NOP, por exemplo. Vou exibir o endereço 100. Digamos que eu queira preencher do endereço 20 ao 6F, que é aqui o final, com 0. Então vamos lá, F 120 16F com o valor 0. Vou dar um dump de 100 para ver o conteúdo. Então aqui está tudo preenchido com 0. O comando assembly nop, vamos fazer o A100 aqui, colocar uma instrução nop. Então eu coloquei no endereço 100 a instrução assembly nop, que é no operation, ele não faz nada, né? O microprocessador passa por esse endereço e não faz nada, ele ignora. É só um espaço que foi utilizado. Se eu pedir para ele mostrar o endereço 100 em formato hexa, que vai estar 90. Então o valor, a instrução nop em assembly é o 90. Se eu quiser então encher do endereço 100 a 17F de nop, eu posso ir dar 100 colocando nop, ou fazer de uma maneira mais fácil. Olha aqui, coloquei 3 nop, né? E já tinha um, né? Tem 4. Mas eu não preciso estar colocando nop até aqui no final. Posso simplesmente pegar o código do nop que é 90 e encher. Então, F de 100 a 17F com nop, o código do no operation é 90. Já encheu lá. Vamos dar 100 de 100 para ver, tá vendo? Encheu. E agora vamos mandar exibir em formato instrução assembly, tá aí cheio de no operation. Né? Cheio de no operation. Então essa é a função do F, fill, né? Ele enche um segmento de memória com o valor que eu decidi. Agora vem o G, que ele executa um endereço de memória. Vamos colocar um programa, então, em um endereço de memória. Né? Vamos aqui no endereço A120. Vou mandar exibir o B. Né? O código do B é 42. Então, vou mandar exibir aliás, vou pedir para executar esse programa que começa no endereço 120. G é igual a 120. Aí está em exibir o B. Né? Se eu mandar executar novamente, ele vai exibir novamente o B. Né? Então o G ele executa um programa no endereço indicado. Né? Ele só faz isso, é só indicar o endereço. Vamos para o próximo. O L é interessante porque vou pedir para ele exibir o endereço, as instruções assembly do endereço 120, o 120, portanto. Então pode ver que ele exibiu muita coisa aqui, bem mais. Se eu quiser que ele exiba somente um pedaço, eu coloco o 120 L, né, esse L aqui, e coloque aqui, por exemplo, 20, né, vou colocar menos, vamos ver aqui. O 120 L5, por exemplo, também exibiu só 5. O 120 L9, exibiu 9. O 120 LB. Então ele exibiu mais coisa. Então, esse L aqui tem um detalhe. Ele tem duas funções. Nesse caso aqui está escrito load. Além de exibir um range, né, ele também pode ler um programa, né, que eu indicar. Por exemplo, deixa eu sair do debug. Aqui temos um programa.com. Ele faz exibir letra A. Então, se eu estou no debug, eu posso ler esse programa para a memória. Eu sei que ele está no disco. Vamos exibir o que tem no 100. Tem no operation. Se eu der n programa.com, que é esse nosso amigo aqui, né? Depois dá um L, ele vai ler, né, para a memória. Com n espaço, eu indiquei o nome do programa, e com L ele faz a leitura. Então, se eu for aqui no 100, aí está ele. Não tem mais o NOP que tinha antes. Né? Então, o L serve para esses dois fins. Eu posso usar conjugado com o 100 L9 para exibir 9 bytes, ou posso usar ele sozinho para ler um programa
para a memória do meu debug. Então vamos ao próximo aí, interessante. O P e o T eles são iguais, têm o mesmo fim, que eles fazem o trace, como instrução a instrução. Depois falamos dos dois separados, dos dois juntos, vamos falar depois dos dois juntos. Vamos passar para o Q, que só sai do debug, faz muita coisa. O R exibe os registradores, aí está, né? Registrador AX, BX, CX. Se você quiser alterar um, coloca o R DX e coloca, por exemplo, o 20. Vou dar exibir, aqui está o 20 no DX. O BX está sem valor, vamos colocar um valor para o BX, RBX 100. Aqui está o BX. Então ele é assim que ele funciona. Vamos ao próximo aqui. Então o U já foi explicado, ele exibe um valor, exibe o conteúdo do endereço em formato assembly, enquanto o D exibe em formato hexa. Então qual que é a função do P e do T? Os dois fazem 3, só que eles têm um comportamento similar. Vamos carregar um programa aqui na memória, por exemplo, esse aqui, deixa eu executá-lo para ver o que ele faz. Exibiu A somente. Então, vamos executar com essa diretiva P aqui. Depois, vamos usar o T, primeiro o P. O R vai exibir o registrador e também a instrução que vai ser executada agora pelo microprocessador. Se eu digitar P, ele vai executar a instrução. Executou, né? Aqui eu mandei colocar o 2 no H e aqui eu percebo que realmente colocou. Mas o que faz esse AX? Vamos ver o que é o AX e o que é o H. O registrador AX, o que ele é? Na verdade, ele é uma função de dois registradores de 8 bits, né? Que vem a ser o AH e o AL. Então, dentro do AX eu tenho o H e tenho o AL. Então, quando eu coloco um valor no H, pode ver que ele apareceu aqui à esquerda. Os dois primeiros números indicam, né? Se eu colocar um valor no AL, vai aparecer aqui à direita o valor, nesses dois zeros da direita. Porque o AX é formado pelo H de high e a L de low. Então, antigamente, quando não tínhamos instruções baseadas no 80, 86, que é o atual, antigamente tínhamos o 80, que era um registrador de 8 bits, né? Então, era isso que nós tínhamos no mercado antigamente. E não existia o AX, não existia somente o AH. Então, quando mandava ver o programa, só aparecia H. Depois apareceu os computadores de 16 bits e apareceu a X, né? Então, o H e o AL continuou valendo, só que ele continuou valendo dentro do registrador AX. Então, é um registrador que ele está contendo dentro dele, tem dois registradores, que é o H e o AL. O H na parte high de maior valor e o AL de menor valor. Então, como eu posso ler aqui o AX? O AX vale 200, realmente. E quanto vale o H? Vale 0,2. E quanto vale o AL? Vale 0,0. Então é meio estranho, mas é assim mesmo que funciona. Aqui, quando eu colocar no DL o valor 41, vai ficar o quê? Então vai ficar algo semelhante. Vamos voltar lá para explicar o que vai acontecer com o DL. O DL é o que? Ele é o DX, né? O DX, não, isso não parece D, né? Isso parece um D. DX
é formado por DH, isso realmente é um D, hein? E o DL. Também é o mesmo caso, antigamente quando o microprocessador era 8 bits, só não existia DX, só existia o DH e o DL. Então quando eu colocar o 41 no DL, vai aparecer 41 aqui no DX, né? Essa parte aqui. Então vamos pedir para executar essa instrução. Então colocamos o P, né, que ele executa só essa instrução e não vai embora executando. Então executou, vemos aqui, né, como ele colocou no DL, ele veio aqui nessa parte. Se fosse no DH seria aqui, né? Então percebo que quando coloquei um valor no AH, ele veio à esquerda. Quando eu coloquei no DL, ele veio à direita, porque a direita é o LAW e a esquerda é o high. Então vamos dar P para executar a próxima instrução. Então ele foi e executou int 21. O que faz a int 21? Ela executa uma função. A função que ela vai executar, nesse caso, é imprimir o valor que está em DL, que é 41, que corresponde a letra A. No Windows não seria int 21, no Windows você vai chamar um API do Windows, aí ela imprime um valor, exibe uma frase e tal. Então aí vem a próxima instrução, que é o int 20, que termina o programa. Vamos ver então como funciona o T. O T ele é um pouco diferente do P. Por quê? Enquanto o P vai executando instrução a instrução, o T ele executa também, mas quando há uma rotina sendo executada, no caso do int 21, ele não vai executar e vai voltar, ele vai entrar dentro dela, né? Então vamos ver aqui. Está vendo que ele já não executou, não exibiu a letra A, ele entrou dentro do int 21 para ver o que tem lá dentro. Então aí está. Então vamos ficar perdidos aqui, não vamos chegar a lugar nenhum, né? Então essa é a função do T. Quando ele encontra um call, que é uma chamada de subrotina, ele entra dentro. Enquanto o P não entra lá dentro, né? Ele simplesmente executa e já volta com o valor prontinho e o resultado prontinho. Agora o U, ele exibe isso já foi explicado, ele exibe um endereço de memória em formato assembly. E faltou o W, que grava um programa, ele grava mesmo no disco. Por exemplo, vamos fazer debug apple.com, vamos criar um programa chamado apple.com, que ainda não existe, então ele exibiu file not found. Então vamos aqui no h,2 dl,43, vai exibir o C, int 21, int 20. Se eu mandar executar esse endereço 100, ele vai retornar o C ali. Mas eu quero fazer um programa realmente. Não quero ficar executando programas em memória. Eu quero que realmente seja um programa gravado no disco. Então eu dou W, ele vai gravaria o programa. Mas tem que indicar o tamanho do programa. Vamos colocar 8 como tamanho do programa. Basta colocar então o 8 no registrador CX, né? RCX 8. Agora eu vou novamente dar W. Agora ele gravou. Aquela hora ele gravou 0 porque o CX estava com 0. E agora ele gravou 8 porque o CX estava com 8. E se eu sair do debug, eu vou ver aqui o programa Apple com 8 bytes. Só tem isso de tamanho realmente. Então eu vou executar o programa. Aí está a letra C. Se eu entrar no Windows e executar, ele vai também rodar o programa Apple. Então essa é a função do debug. Eu posso construir programas dentro dele, praticar assembly, né? Praticamente eu posso aprender quase tudo em assembly, os fundamentos todos, usando o debug. Eu posso investigar a memória, aprender como funciona a memória. Então esse é o debug, né? Para quem está começando em assembly ou quer fazer testes com comandos em assembly para ver o que ele faz. É o mais versátil que eu conheço.